Boa noite. Hoje começando aí com uns minutinhos de atraso, mas coisa de quem é pai de gêmeos, né? Acontece de vez em quando algumas necessidades da casa que a gente precisa resolver, mas estamos aqui. Meu coração está muito alegre em poder compartilhar a palavra com vocês mais uma noite. Eu sei que é uma forma da gente estar servindo a igreja, nos conectando com irmãos lá de várias regiões do Brasil, né? Com amigos de muitas épocas, de muitos tempos. Então, vou deixar o Instagram fazer aquela chamada nos primeiros minutos. O Instagram começa a entrar em contato e avisar que estamos ao vivo. E eu também vou clicando aqui e enviando essa live para nossos amigos assistirem. Estou mandando aqui no direct. Se você estiver entrando agora, boa noite. Vai ali no aviãozinho, envia para os seus contatos, as pessoas que podem ser abençoadas com essa palavra. Tá bom? Envia aí. Ajuda, se essa palavra tem feito sentido na sua vida, se tem te abençoado. Creio que o Instagram pode ser um canal de bênção para tantas pessoas. Tem um público, né, que toda semana está com a gente. Tem um público fiel aí, que sempre está acompanhando o nosso trabalho aqui nas lives. Já desde quando começamos lá no Gênesis, fazendo a jornada bíblica, livro por livro. Você que já leu os livros da Bíblia toda, se você ainda não leu, essa é uma experiência boa também. Introduzir, né, a Bíblia para muita gente, começar aí a ser um leitor, um praticante da palavra de Deus. Certo? Enquanto o pessoal está chegando, Rosália, boa noite. Bem-vinda aí, fica com a gente a transmissão inteira. Vai dizendo aí se está chegando som, imagem, internet, tudo direitinho aí para você. Certinho? Hoje é a carta aos Efésios, tá? Vamos deixar o assunto aí, a Bíblia aberta, bloquinho de anotações para quem gosta de estudar. E vamos embora. Vamos orar pedindo a Deus, né? Para que haja iluminação do nosso entendimento, para que esse tempo seja um tempo produtivo. Senhor, eu peço que não sejam apenas informações ou páginas da Bíblia, ou conhecimento humano, mas que fluam rios de vida, Senhor, dos meus lábios, através da internet, através dessa multidão que pode ouvir algum minuto dessa mensagem. Eu te peço, Deus, que tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela possa de fato cortar tanto a minha vida quanto a vida de quem ouve. Que a tua palavra, que é o martelo que esmiuça a rocha, possa quebrar enganos, fazer com que pessoas tomem decisões nessa noite baseadas na palavra, baseadas no que o Senhor ensina. Eu abençoo os que estão ouvindo agora no presente, eu abençoo os que vão ouvir no futuro, onde essa mensagem chegar, que ela surta um efeito transformador na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Ana Paula, que está com a gente também. Boa noite, Mário. Tem famílias que assistem aqui a gente. Às vezes está no perfil de uma pessoa, mas tem mais gente ouvindo. Então, prazer ter vocês aí nesse nosso discipulado, ensino, formação online, né? A Bíblia livro por livro. E depois que acabarem os livros, o que a gente faz? Aí Deus vai dar outra estratégia, mas eu quero continuar ensinando na internet, que isso é maravilhoso, né? Oportunidade belíssima a gente poder compartilhar da Bíblia na internet. Gente, a gente está no Novo Testamento já, numa seção do Novo Testamento chamada de Cartas de Paulo. Tá? As cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas que ele fundou, para essas comunidades cristãs. Ele escreveu a carta aos Efésios lá para o ano 60 até o ano 62, tá? Mais ou menos aí. Então, ainda é, de certa forma, recente a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Logo depois disso, a igreja de Jerusalém começa, Paulo persegue a igreja, Paulo se converte no caminho de Damasco, em cada carta a gente vai vendo um pouquinho dessa personalidade desse apóstolo, né? Um pouquinho do autor fica em cada carta. E ainda que Efésios, né, não tem ali nessa carta muitas informações assim sobre Paulo, é uma carta que mantém a coerência doutrinária, né? Paulo é cristocêntrico, né? Toda a teologia dele é tudo sobre Cristo.
sobre ter um encontro transformador com Cristo. Como ele que se converteu e viveu uma mudança radical de perseguidor da igreja para pregador dessa mesma igreja, ele também, eu posso dizer que o tema principal da carta aos Efésios é a nova vida em Cristo. Como deve ser esse novo viver. Nessa carta, a gente não tem aqui nenhuma correção clara de Paulo sobre alguma coisa específica da igreja. Diferente das outras cartas, onde ele está sempre colocando as coisas em ordem, corrigindo alguma doutrina errada, alguma prática errada, alguma fala errada, algum pecado na igreja. Nessa carta não. Nessa carta a gente não percebe que ele está se dirigindo para um problema local. Não, a gente não vê. É uma carta mais universal. Então é como se de fato acontecia isso com as cartas, tá? Uma igreja lia, mandava para outra igreja, a outra igreja lia a carta que foi mandada para outra. No início da igreja, né, da era cristã, lá pelo ano 100, as cartas circulavam. Até chegar um momento onde formou ali o chamado cânon do Novo Testamento, onde os 27 livros foram decididos, esses são os livros do Novo Testamento. Eram os livros mais lidos pelas igrejas, pelas comunidades cristãs, tá? Então, não foram lidas apenas dentro daquela cidade, não foi lida apenas em Éfeso. E essa carta tem um caráter muito universal, porque ela tá de acordo com a doutrina de Paulo, né? Que ele pregava a justificação pela fé, né? Sem necessidade do cerimonial judaico, dos rituais, né? Sem aquele formalismo religioso, e ensina ao mesmo tempo a unidade do corpo de Cristo, né? Fala muito sobre a igreja, fala muito sobre Cristo como o dono da igreja, como cabeça da igreja. Então, Efésios é sobre isso, tá? No capítulo 1 é um capítulo que fala muito, como eu falei, dessa teologia de Paulo, que é cristocêntrica. Deixa eu só puxar a iluminação aqui, para melhorar para mim. Pronto. Uma teologia de Paulo muito cristocêntrica, totalmente centrada em Cristo. Se você ler, uma vez eu contei 13 ou 14 vezes no primeiro capítulo, onde ele usa as expressões em Cristo, com Cristo, nele, por meio dele, através dele. Se você procurar no Novo Testamento, tem dezenas, centenas de vezes onde a gente tem essas expressões que falam da nossa realidade em Cristo, nele, através dele, por meio dele. Então, se você fizer essa busca no Novo Testamento, se você quiser saber sobre a realidade da sua vida hoje em Cristo, faça essa busca no Novo Testamento. Mas na carta aos Efésios, no capítulo 1, só no capítulo 1, tem inúmeras vezes. Quer ver? Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então a gente é abençoado se a gente estiver em Cristo, né? Porque está tudo sobre Ele, tudo sobre Cristo. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio dele, de Jesus Cristo. Então, no versículo 5. Para o louvor da sua glória, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, nele. Então, ele nos abençoou, ele nos escolheu, ele nos predestinou para sermos segundo a sua vontade, a vontade dele, por intermédio dele, para o louvor dele. Nele temos a redenção. Então é tudo sobre ele. Todo o evangelho ali centrado em Cristo, na pessoa de Cristo. Então o capítulo 1 continua, versículo 11, 10. A vontade dele, né, o propósito dele de fazer convergir em Cristo tudo que existe. No versículo 11, nele fomos escolhidos. Ai, ai. Nós que esperamos, no versículo 12, esperamos em Cristo. 13, nele ouvimos a palavra da verdade e nele cremos. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, toda a teologia de Paulo centrada em Cristo. Eu ouço pessoas falando às vezes, né, umas pessoas divergentes aí, que querem polemizar em algumas coisas, dizendo que Paulo modificou o evangelho, que a intenção de Jesus não era essa, que, né, Paulo acaba assumindo um protagonismo muito grande.
Mas Paulo colocou o tempo todo na sua doutrina Jesus no centro. Não tem essa, né, de Paulo colocar outra coisa, outro fundamento que não seja Cristo. No capítulo 2, é muito coerente com a doutrina dele, né, que nós não somos salvos pelas nossas boas obras, pelo tudo que a gente faça de bom, né, tudo que seja da nossa justiça, a nossa religiosidade, não é capaz de fazer com que a gente seja aceito por Deus. Né? É trapo de imundícia a nossa justiça própria. Tudo que a gente faz de bom é nele, é através dele. Né? Porque se eu fizesse de mim mesmo, eu não faria nada de bom. Então, nós não somos salvos, guarda essa daí, nós não somos salvos porque fizemos boas obras. Nós somos salvos para fazer as boas obras. Né? As boas obras, as obras de santidade, os frutos de justiça, eles não são a causa da salvação. Eles são a consequência. Como é que uma pessoa que pode se dizer salva não produz nenhum fruto de justiça? Então ela não foi salva de verdade. Ela não nasceu de novo, ela não experimentou a nova vida. E você vai ver que isso que eu estou te falando não é da minha cabeça. Capítulo 2, versículo... vamos ler, acho que eu vou acabar lendo tudo. Capítulo 2, versículo 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, porquanto pela graça sois salvos. Então, o que é a graça? Né? Graça, eu já expliquei numa das lives aqui, é além de um favor que a gente não merecia. Graça é a capacidade de Deus nos levar aonde nós não iríamos sozinhos. Era impossível que eu conseguisse me salvar. Então Deus revela a sua graça, que é esse poder capacitador para a gente conseguir realizar coisas, viver coisas que a gente não viveria sozinho. Então ele fala que nós fomos salvos pela graça sois salvos. Deu-nos vida estando nós mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Um morto não poderia prover sua salvação. Você só foi alcançado, só foi salvo pela graça. Versículo 6. Deus nos ressuscitou, de novo, né? Nele, com Cristo. E com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Quando Cristo ressuscita, eu estou ressuscitando com ele. Quando Cristo sobe ao céu e senta à direita de Deus, sou eu que estou me assentando também para reinar com Cristo. Essa é a realidade. Para revelar nas eras vindouras, versículo 7, a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo. Ou seja, a sua bondade através de Cristo. Sua bondade é demonstrada em Cristo. Versículo 8. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ninguém vai poder ser salvo, chegar na eternidade e dizer, fiz por merecer. Estou aqui porque eu fui um bom crente, eu fui um cara legal, eu mereço estar aqui. Tá? Todos nós, quando estivermos com o Senhor, nós vamos saber, eu não merecia isso aqui. Né? Eu não merecia. Eu só estou aqui pela graça, porque Ele quis ser gracioso comigo. Né? Não vem de vós, é isso que ele está falando. Né? Ninguém vai se orgulhar diante dele. Ninguém vai dizer, foi o meu braço que conquistou isso aqui. Foi o meu mérito. Não foi. Se a gente fosse receber de Deus o que a gente merecia, nós merecíamos o inferno. Todos nós. A condenação eterna pelos nossos pecados. A nossa natureza humana, a gente não merecia outra coisa. Se a gente fosse receber a justa retribuição, e Deus seria um Deus bom, Deus continuaria sendo um Deus justo se ele condenasse a todos nós. Mas ele demonstrou, além de justiça, ele demonstrou graça, misericórdia. Né? Pela misericórdia, meu Deus do céu. Eu falo aqui, estou pensando. Pela misericórdia, ele fez isso tudo. É importante, né, que algumas pessoas perguntam o que você acredita, Felipe, como é que você se posiciona em relação ao livre-arbítrio, em relação à predestinação, em relação ao calvinismo, né? Essas teologias aí que existe muito debate na internet. Né? Primeiro, dizer que eu, como crente, eu ouço todo mundo. Não é porque alguém se declara calvinista que eu não vou ouvir essa pessoa. Né? Ela tem bagagem, tem coisas de Deus para me transmitir. Não é porque um ponto a gente diverge que todo o resto a gente não vai ouvir, de maneira nenhuma.
Mas eu entendo da seguinte forma, o versículo 8, quando ele diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, tá? O pronome demonstrativo aí, isto. Traduzindo, né? Interpretando pelo português, mas também em algumas consultas aí no grego que eu já ouvi, já pesquisei, alguns que defendem que a salvação... Tem uma pergunta aqui, período perfeito, período imperfeito. Acho que é a pergunta de língua portuguesa que estão me fazendo aqui. Depois eu tento entender melhor, tá bom? Vou ficar aqui na interpretação de Efésios 2:8. Vamos seguir aqui. Depois eu tento entender melhor a pergunta.